Isabella Rossellini é um nome que carrega consigo o peso e o brilho da história do cinema. Olhar em seus olhos é ver os ecos da era de ouro da tela prateada, os traços delicados de sua mãe Ingrid Bergman, misturados à intensidade intelectual de seu pai, o revolucionário diretor Roberto Rossellini. Ela é o rosto que definiu uma era de elegância na alta costura, a mulher que por 14 anos vendeu ao mundo o sonho da juventude eterna como o rosto da Lancôme. Mas por trás da beleza surreal, por trás dos papéis de vanguarda no cinema e da aura de sofisticação europeia, reside uma vida repetidamente fragmentada pelo abandono, pela dor física lancinante e pela cruel e fria máquina do preconceito etário de Hollywood. Sua história não é apenas uma história de privilégio e fama. É a crônica de uma mulher que passou décadas sobrevivendo às sombras das lendas, às lâminas dos cirurgiões e à dor de homens que ocuparam o centro de seu universo apenas para desaparecerem. A reviravolta que definiria a vida de Isabella começou no berço. Nascida no centro de um escândalo global, ela foi fruto de um romance que chocou o mundo, a união entre a santa Ingrid Bergman e o rebelde Roberto Rossellini. Quando Isabella tinha apenas 5 anos, o conto de fadas já havia se transformado em um divórcio amargo e turbulento. As consequências não foram apenas emocionais, foram geográficas e estruturais. Em um arranjo que parece mais um enredo de um filme italiano melancólico do que uma realidade infantil. Isabella e 2 de seus irmãos foram colocados em um hotel em Roma com uma governanta enquanto o pai morava do outro lado da rua, e a mãe permanecia em Paris. Durante 2 anos formativos, Isabella viveu em estado de animação suspensa com a mãe como uma figura distante, quase viking, vista apenas em cartões postais ou visitas breves. Mais tarde confessaria ao New York Times, com uma honestidade surpreendente e comovente, que nem sequer sentia falta da mãe durante esse período, um mecanismo de defesa de uma criança que aceitara a ausência como uma lei natural. Décadas depois, tentaria exorcizar esses fantasmas em seu curta-metragem Meu Pai Tem 100 Anos, uma conversa surreal consigo mesma na qual interpretava tanto a filha quanto a mãe, perguntando desesperadamente por que o casamento havia fracassado, apenas para receber uma descrição do pai como maravilhoso e difícil, o clássico paradoxo do grande homem. O sucesso, quando finalmente chegou para Isabella, foi agridoce. Em 1982, ela estampou a capa da Vogue pela primeira vez, um sinal definitivo de que não era mais apenas filha de estrelas, mas uma estrela por direito próprio. No entanto, a mulher que havia aberto o caminho para ela já não estava mais lá. Ingrid Bergman morreu naquele mesmo ano, aos 67 anos, sem jamais ver a ascensão de Isabella em Noites Brancas, ou o icônico e inesquecível papel de Dorothy Valance em Veludo Azul. Isabella frequentemente fala de sua mãe com uma mistura de reverência e uma persistente sensação de estar atrás dela, sempre tentando alcançar a energia viking escandinava que Bergman irradiava. Ela descreve a dor física da ausência da mãe durante sua própria transição para a maternidade e a vida de avó, percebendo que a enfermeira perfeita, que um dia teve durante seus momentos mais sombrios da infância, não estava mais lá para lhe dar apoio. A imagem da enfermeira perfeita era um papel forjado no fogo do trauma médico. Quando Isabella tinha apenas 11 anos, foi diagnosticada com uma forma grave e agressiva de escoliose. O tratamento foi tão brutal quanto a própria condição, uma cirurgia complexa e agonizante, seguida de 18 meses, vivendo com o corpo todo engessado da cabeça aos pés. Para uma jovem entrando na adolescência, o gesso era uma gaiola dourada, uma prisão física que a isolava do mundo. Sua mãe e sua irmã gêmea, Isota, foram seu porto seguro durante esse período, mas o trauma deixou uma marca permanente em sua coluna e em sua psique. Mais tarde, ela relataria o pesadelo de se submeter a um procedimento semelhante aos 50 anos, só que desta vez, a enfermeira perfeita era apenas uma lembrança. A tragédia da coluna de Rossellini não terminou com Isabella.
Ela teve que ver sua própria filha, Electra, lutar contra a mesma condição, obrigada a usar um colete ortopédico por 5 anos extenuantes. É um fardo hereditário, uma manifestação física da tensão de fazer parte de uma linhagem lendária. Mas a dor física era frequentemente acompanhada por um medo mais sombrio e existencial. Quando Isabela tinha 5 anos, no mesmo ano em que seus pais se separaram, ela sofreu uma crise de apendicite que quase a matou. Para a maioria das pessoas, isso seria uma emergência médica comum, mas para a família Rossellini, era um fantasma retornando para um segundo ato. Uma década antes, Roberto Rossellini havia perdido seu primogênito Marco Romano aos 9 anos de idade, devido a uma apendicite supurada. O diretor era assombrado pela morte do filho, chegando a dedicar seu filme Alemanha Ano Zero ao menino que Isabela jamais conheceria. Quando Isabela adoeceu com a mesma doença, o terror nos olhos do pai não era apenas por ela, mas pelo fantasma do irmão que ela, sem saber, estava substituindo. Essa sensação de ser uma sobrevivente em uma casa de luto é um fio condutor que percorre toda a sua biografia. O capítulo mais controverso e talvez mais incompreendido da vida de Isabela envolve um ato traumático de violência sexual. Em sua autobiografia de 1997, Some of Me, Um pouco de mim, ela revelou com surpreendente brevidade que havia sido abusada na adolescência por um rapaz um pouco mais velho. Na esteira do movimento #MeToo, muitos esperavam que ela se juntasse ao coro de vozes que denunciavam seus agressores, mas Isabela escolheu um caminho diferente, mais complexo. Ela se recusou a nomeá-lo, argumentando que desenterrar uma história de quase 50 anos para destruir a vida de um homem, por um pecado cometido em um contexto cultural diferente, era algo para o qual ela não tinha coragem. Sua postura foi de empatia radical, talvez até dolorosa, uma recusa em deixar que seu trauma definisse a existência de outra pessoa, mesmo a pessoa que o causou. Embora tenha expressado alívio com a mudança cultural que visava proteger as mulheres mais jovens, sua escolha pessoal foi o silêncio e o perdão. Uma dignidade silenciosa que intrigou alguns e comoveu outros. Em Hollywood, Isabela muitas vezes se viu como uma mulher sem pátria. Apesar de seu imenso talento e de uma filmografia que inclui algumas das obras mais aclamadas pela crítica do século XX, ela nunca recebeu uma única indicação ao Oscar. Ela acredita que sua herança e seu inconfundível sotaque ítalo-americano foram barreiras, um teto que ela nunca conseguiu romper em uma cidade que prefere que suas protagonistas sejam fáceis de categorizar. Seus sucessos de bilheteria são poucos, um fato que ela lamenta com um encolher de ombros sofisticado, reconhecendo que, embora desejasse uma grande carreira em Hollywood, as portas muitas vezes se fechavam para alguém que falava inglês perfeitamente, mas com a cadência errada. Sua vida amorosa foi igualmente marcada por grandes paixões e términos devastadores. Ela sobreviveu a 2 divórcios do diretor Martin Scorsese e do modelo John Weidman. Mas a ferida que levou mais tempo para cicatrizar foi infligida por David Lynch. Eles começaram a namorar em 1986, durante as filmagens de Veludo Azul, um período em que eram os queridinhos do mundo da vanguarda. Isabela acreditava que eles eram um casal feliz, uma parceria de almas. Mas em 1991, Lynch terminou o relacionamento, deixando-a completamente devastada. Mais tarde, ela admitiria que estava enganada quanto à profundidade do amor dele, uma constatação tão dolorosa que a levou à terapia. Ela buscou o conselho de outras mulheres que haviam sido descartadas por grandes homens, descobrindo que o tempo era o único remédio verdadeiro para um coração partido por alguém que ela considerava o amor de sua vida. Assim que se recuperava do fim do relacionamento com Lynch, outra traição aconteceu. Em meados da década de 90, ela se apaixonou por Gary Oldman no set de Amada Imortal. O amor entre eles era intenso, levando a planos de casamento. Mas a luta de Oldman contra o alcoolismo criou um ultimato. Ele precisava se livrar do vício ou a perderia. Ele se internou em uma clínica de reabilitação e Isabela esperou. Mas ao sair, ele não voltou para ela.
Ele havia encontrado uma nova namorada na clínica, deixando Isabela para trás, com os destroços dos planos que haviam construído. Foi uma cruel ironia ela o ajudara a encontrar o caminho da sobriedade apenas para vê-lo trilhar esse caminho com outra pessoa. No entanto, nenhuma traição foi tão pública ou tão fria quanto a que ela sofreu nas mãos da indústria da beleza. Em 1996, a Lancôme encerrou abruptamente sua parceria de 14 anos com Isabela. O motivo foi tão direto quanto sexista ela tinha. 43 anos, e eles acreditavam que ela não era mais capaz de vender o sonho de ser eternamente jovem. Foi um golpe devastador para uma mulher que havia sido o rosto da marca, uma mensagem do mundo de que seu valor estava inteiramente ligado a uma aparência jovem que ela era biologicamente incapaz de manter. Ela era velha demais para ser a garota, mas jovem demais para ser a avó. Ela entrou no que chama de limbo dos 15 anos, o período entre 45 e 60 anos em que Hollywood e o mundo da moda simplesmente não sabem o que fazer com uma mulher. Ela descreveu a dor de saber que tinha mais experiência e expressão a oferecer do que nunca, mas não ter ninguém disposto a comprá-las. Numa reviravolta surpreendente do destino, a Lancôme voltou a procurá-la em 2016, convidando-a a retornar à marca. Quando amigos lhe perguntaram por que voltaria a uma empresa que a havia descartado tão cruelmente, ela respondeu com uma mistura de elegância e pragmatismo. Sinto-me lisonjeada, sinto falta deles. É algo pessoal. Seu retorno foi um ato triunfante de sobrevivência, um gesto de desafio ao preconceito etário que tentara silenciá-la. Ela superou o limbo e entrou numa nova fase da sua carreira, abraçando papéis de matriarcas bruxas e até mesmo narradoras do mundo natural na sua série Green Porno. Hoje, Isabella Rossellini vive como uma mulher que transcendeu a filosofia de seus pais de que a fama é breve. Ela observa com o coração pesado a geração mais jovem esquecer os nomes de Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, vendo a reputação de seus pais relegada aos empoeirados arquivos da história. É uma realidade agridoce, ela passou metade da vida tentando escapar da sombra deles, apenas para se ver agora tentando impedir que sua luz se apague. Em sua autobiografia, ela pondera sobre a natureza da fama, questionando se ser lembrada é realmente um antídoto para a morte. Para Isabella, a resposta não está na fama, mas na resistência. Ela é a combinação perfeita entre a viking escandinava e o neorrealismo italiano, uma mulher moldada em gesso, abandonada por amantes e descartada pela indústria, mas que permanece de pé. Sua vida é um testemunho de que a beleza não reside na ausência de rugas ou no sonho da juventude, mas na força para carregar as tragédias do passado para a luz do presente. Ela não é mais apenas a filha de ou o rosto de. Ela é Isabela intacta, inacabada e eternamente sua.